algumas boas práticas na vida que nós precisamos nos atentar e continuar com elas. Por exemplo, é bom escovar os dentes e usar desodorante, concordam? Vamos continuar com essa prática aí que faz bem para os outros e faz bem para nós também. Há outras práticas boas na vida que não são tão corriqueiras assim, mas são muito boas para nós nos atentarmos. Em Eclesiastes capítulo 10, nós temos algumas dessas práticas, algumas são positivas, outras negativas. Quando a gente fala negativa não é porque é ruim, é simplesmente que é para não fazer. Então, não fazendo certas coisas é muito bom para nós, embora comece com não é sempre negativo, né? E essas práticas que nós temos no capítulo 10 de Eclesiastes, elas são muito parecidas com o livro de Provérbios. Aqueles que estão acostumados a ler a palavra de Deus, certamente você já leu Provérbios muitas vezes. Se você não leu em casa, sozinho, você já ouviu aqui na igreja muitas vezes algum dirigente lendo alguns versículos de Provérbios, pregações também. E eu acredito que pela primeira vez em Eclesiastes nós temos um capítulo tão parecido com Provérbios. Ele não tem uma sequência de temas tão claras, mas ele tem aqui uma coxa de retalho. Ele nos dá várias dicas do que praticar. E eu acho muito bom se nós pudermos pensar um pouquinho nessas práticas. São várias delas, eu quero mencionar só algumas, e durante o texto a gente já vai aprendendo outras que não vou dar tanta ênfase, mas que estão aqui. Mas 3 práticas aqui, tem várias, tá bom? Talvez tenha mais de 20, mas 3 práticas aqui que nós vemos nesse capítulo, práticas boas para a vida. Uma é pacificar as ofensas. Isso é uma boa prática que você pode levar para casa. Quando alguém te ofende, você pode fazer 3 coisas. Primeira, ignorar. Nem sempre é bom ignorar, porque ignorar uma ofensa já é um confronto. Quando alguém está muito bravo e você simplesmente fica quieto, parece que você já está chamando aquela pessoa para briga. Aquela pessoa quer brigar mesmo. Talvez ela quer brigar com você. Ela quer que você grite com ela, ou ela quer que você não fale nada. Das duas maneiras, ela vai ficar brava e vai querer brigar com você, mais ainda. Então, você poderia ficar quieto, mas talvez não seja uma boa prática. Você poderia contra-atacar. Você vem com uma pedra, você vem com pau, eu vou com pedra. Não é assim que fala? Então, se alguém vem brigar com você, você topa o desafio e vai brigar com ela também. Essa também não é uma boa prática. Mas tem uma terceira prática, que essa é a prática que nós devemos ter. É pacificar. Tentar acalmar. Calma. Vamos conversar melhor. E de alguma maneira você conhece a pessoa com quem você está lidando quando está te ofendendo, quase sempre. Você pode, através das palavras que você já sabe que vai acalmar aquela pessoa, você pode pacificar. É muito bom pacificar. Sempre faz bem. Faz bem para o agredido e faz bem para o agressor também. Então nós vamos encontrar isso aqui, no versículo 4, por exemplo. Outra boa prática é não causar divisões. É um pouco diferente, né, de ofensas, mas é não causar divisões. É muito fácil rachar um lar.
rachar uma amizade, rachar uma igreja. É muito fácil. Você precisa lutar para unir as pessoas, para tentar achar uma maneira delas não ficarem tão separadas de nós. E a outra prática muito boa é não ser preguiçoso. Não ser preguiçoso e desleixado, que são duas coisas diferentes, né? Preguiçoso é o que não faz, e o desleixado é o que faz mal feito. Então tem aquele que não quer trabalhar e tem aquele que trabalha muito mal. Às vezes parece que é melhor ele não colocar a mão em certas coisas do que ele tentar fazer. Então nós precisamos ser trabalhadores e nós precisamos aprender a trabalhar bem. Você não tem todas as habilidades do mundo, mas você pode fazer bem as coisas que chegam até a sua mão, procurando aprender, procurando caprichar. Então são essas 3 boas práticas que nós temos: pacificar as ofensas, não causar divisões e não ser preguiçoso e desleixado, relaxado. Vamos lá para esses versículos, tem outras práticas aqui. No versículo 1 tem quando eu leio esse versículo, várias vezes eu me lembro de uma música antiga. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Os mais velhos vão conhecer essa música, né? Nunca ouvi. Nunca, né? Eu sou a sopa que pousou na sua... Só a mosca, não é a sopa. Não é sopa, é a mosca. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. E aqui nós temos um ditado meio parecido, né? Versículo 1, alguém pode ler? Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensato estraga muita sabedoria e honra. Um pouco do quê? Você lembra? Insensatez. Certo. Insensatez. Loucura, né? Falta de senso. Então eu nunca sabia dessa experiência, né? Uma mosca morta pode fazer um perfume estragar, dar mau cheiro, mas está aqui, né? E eu nunca vi também uma mosca entrar no perfume, que normalmente eles são tão bem fechados, mas a gente sabe que nem sempre foi assim nas embalagens. O pregador aqui ele está jogando as palavras e dizendo que mosca é uma coisa repugnante. Mosca, a gente não quer uma mosca. É capaz de, se uma mosca tiver num suco que eu pedi no restaurante, cair uma mosca, mesmo não sendo culpa do dono ali do estabelecimento, eu vou pedir para o outro suco, caiu uma mosca aqui. E certamente ele vai trocar, né? Porque está no estabelecimento dele, ele não é culpado daquilo, mas o cliente também não vai pagar para tomar mosca, né? Então a mosca é um bicho repugnante, e morrendo uma mosca aí dentro de um perfume não é nada legal, né? Então ele pega essa ilustração e diz que só um pouquinho também de insensatez, loucura, imprudência, isso estraga a sabedoria. Uma pessoa pode ter uma fama de ser uma pessoa sábia, mas se ele fizer uma tolice um dia, uma pequena tolice, ele vai estragar a reputação dele de ser uma pessoa sábia. Por isso então você precisa sempre tomar cuidado com a sua reputação, porque um pouquinho do tamanho de uma mosquinha já pode estragar o bom perfume de Cristo. Então aqui já temos uma boa prática, né? A prática é fugirmos de qualquer tolice, porque senão a gente vai dar um mau testemunho. Versículo 2: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto
para o da esquerda. Então, na palavra de Deus não é novidade para ninguém isso, não é? Que a palavra de Deus sempre que fala do lado direito, está falando de força, de honra. Jesus está à destra do Pai. Destra quer dizer lado direito. E aqui então o pregador ele fala que o coração do sábio ele vai se inclinar para o lado da honra, para o lado da força que há no Senhor, sempre para o lado direito. O lado esquerdo então seria a insensatez, a estupidez, seriam coisas ruins na palavra de Deus. Isso não quer dizer que ser canhoto é pecado, né? A Agnes é canhota. Quantos canhotos tem aqui? Fora a Agnes? Eu não. Então, Agnes, você não tem nenhum parzinho aí para você, né? Não é errado. Embora antigamente ser canhoto era um problema, né? Aqueles que eram canhotos, eles sofriam com os pais. No versículo 3, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. O que esse versículo está dizendo é que todo mundo sabe quem é um tolo. Não precisa ficar procurando para ver quem é um tolo. Ele aparece muito fácil. Ele é assim como uma pessoa andando na estrada, você vê essa pessoa andando na estrada, assim também o tolo. Você percebe quem é tolo. E para você saber quem é tolo, é só você conhecer o livro de Provérbios. Provérbios é muito rico em dizer quem é o tolo e quem é o sábio. Então nós já temos aqui várias boas práticas. Não misturar a estupidez com a sabedoria. Nós temos uma tendência, uma inclinação para as coisas de Deus, as coisas corretas. Vimos também que nós não devemos ser tolos e mostrando aí para as pessoas a tolice, como alguém andando na estrada. E no versículo 4, aí nós temos aquele conselho que eu enfatizei, de uma boa prática, pacificar as ofensas. Alguém pode ler o versículo 4? Se uma autoridade se virar contra você, não abandone seu posto. Espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Aqui tem uma expressão que nem sempre a gente sabe o que é, né? Não abandonar o seu posto. A Deise tem aquela outra versão aí da Bíblia, transformadora. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Não saia do seu posto, não peça demissão. Isso não quer dizer que é pecado sair de uma empresa, não é nada disso. Ele está dizendo só que quando alguém importante, alguém de poder, de influência, ficar bravo com você, não saia do seu posto, não se levante do seu lugar, ou seja, não vá na mesma medida que ele. Ele pode ficar bravo com você, você não pode ficar bravo com ele. Se alguém tem muita autoridade sobre você, fica calmo, porque não vai ficar bem se você tentar ser ignorante como ele, ser bravo como ele. Mas você fica no seu posto, ou seja, fica calmo, continue sereno, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Você certamente já passou por situações assim, onde pessoas com autoridade ficaram muito bravas com você e até gritaram com você, talvez. Você sabia que se você retribuísse no mesma altura, no mesmo volume de voz, não ia ficar bem. E quem ia sair perdendo? Sempre a parte mais fraca. Então você se acalmou e aquela pessoa também, talvez, né? Aquela pessoa se acalmou também. Então essa é uma boa prática, pacificar as ofensas. Não tentar medir forças com pessoas que são estúpidas. Eu vou usar esse termo, tá bom?
Pessoas estúpidas você não tenta medir força porque ela não conhece outro caminho senão a estupidez. No versículo 5, ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Então ele vai falar de novo de uma pessoa que tem poder, como diz aí, o Big Boss, ou seja, o grande chefe, o governador, uma pessoa que está sobre você. Ele viu alguma coisa errada nesse mundo de Salomão. Agora veja que ninguém era maior do que Salomão. Ele era o rei, então ele tinha todo o poder, mas ele via pessoas abaixo dele, príncipes, pessoas que exerciam autoridade. Ele via isso e ele observou isso. Ele observou que, versículo 6, o tolo posto em grandes alturas. Então ele achou isso ridículo. Um tolo deveria sempre se dar mal, porque ele é tolo. Mas numa sociedade injusta, nós vemos pessoas tolas sendo colocadas em grande altura, em ofícios importantes. E ele viu também ricos assentados em lugar baixo. Isso aqui não quer dizer humildade propriamente, mas pessoas nobres sendo humilhadas. Pessoas nobres que deveriam estar num alto posto, humilhadas. Vamos dar um exemplo? Nesse exemplo você já tem os dois. Saul no governo de uma nação. Ele era um tolo, não ficava bem aquilo. Saul como o rei. E por outro lado tinha alguém que era rico de qualidades, de aceitação do próprio Deus, e ele estava sendo humilhado. Quem era? Davi. Então você vê que Salomão tem razão quando ele diz um erro que procede do governador. Então nós que temos algum tipo de influência, jamais deveríamos dar oportunidades para os tolos. Algumas pessoas falam, vamos ver se a gente treina essa pessoa, né? Não, nós estamos falando de pessoas inexperientes, nós estamos falando de pessoas tolas. Pessoas tolas não deveriam ter privilégios. Assim também como pessoas que são ricas de qualidades, de virtudes, elas deveriam ter sua colocação, seus privilégios, sua oportunidade. Versículo 7, alguém pode ler? Outras coisas que ele viu meio esquisitas. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. É a carroça na frente dos bois. Não combina isso. Servos tendo essa arrogância, né, de andar a cavalo, por exemplo. Nós estamos falando de uma época em que andar a cavalo era coisa chique, tá bom? E agora nós vemos príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Alguma coisa ali está errada. E Salomão observou isso. Você consegue observar essas coisas também? Você consegue ver pessoas que não deveriam estar em posição que estão, porque são tolas? Alguma coisa naquela instituição, naquele governo, naquela sociedade, alguma coisa ali não está certa. Versículo 8, alguém pode ler? Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Então, são conselhos bem proverbiais, né? Bem de provérbios. Ou seja, é perigoso abrir uma cova. Você pode cair dentro dela. E também é perigoso tirar um muro de proteção. Porque aí você pode ser picado por uma cobra, por exemplo, que está dizendo de muro de proteção. Poderíamos até falar de mato, né?
pessoas que não protegem sua casa, fica aquele mato, aquele monte de tijolo encostado na parede, você sabe que aquilo é perigoso, na nossa região tem animais peçonhentos. O que ele fala sobre esse versículo é sabedoria nas coisas que nós vamos fazer. Sabedoria, prudência, por exemplo, jamais fazer uma sacada sem proteção, ou morar num lugar alto sem tela de proteção para crianças, por exemplo. Tudo isso daí são coisas tão básicas que a gente sabe, como fritar uma gordura, alguma coisa com o cabo da panela para fora, quando se tem criança. São detalhes que a palavra de Deus até nos presenteia para nos ajudar até nos acidentes domésticos, né, a evitá-los. Versículo 9, alguém pode ler? Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Então, esse versículo, embora não seja muito óbvio aqui para alguns, né, nem para mim, se eu estudasse isso, esse versículo está dizendo para não causarmos divisões. Eram expressões que eles usavam. Arrancar pedras significa, um ditado para eles, significa causar divisões. E outra, rachar lenha, causar divisões. Então ele não quer simplesmente falar do acidente doméstico, de arrancar pedras, e nem do acidente de rachar lenha, que pode voar uma lasca para você. Não, ele está falando de algo mais cultural mesmo, causar divisões. A Deise, será que pode nos ajudar aí? Tem alguma coisa diferente na sua tradução? É isso mesmo. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha a lenha acabará se machucando. Isso. Se você causar divisão em algum lugar, quem vai se dar muito mal é você que causou a divisão. Então nós temos que ter isso como boa prática, não causar divisões. É como rachar lenha, pode se tornar muito perigoso para você. Versículo 10, alguém pode ler? Trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela ajuda a ser bem sucedido. Às vezes a gente quer trabalhar, aqui um exemplo, um machado, a gente quer trabalhar e a gente tem pressa e não tenho tempo para afiar essa ferramenta não. Então eu vou pegar assim mesmo e vou lá rachar lenha. Você gasta muito mais tempo, fica muito mais cansado e não consegue o resultado que você poderia ter se você investisse um tempinho para amolar a sua ferramenta. Aí quando você vai trabalhar, você corta igual uma manteiga, não é assim? Então os homens aqui, tarefa de casa, pegar as facas do gaveteiro lá, da sua esposa e afiar, tá bom? Ela vive reclamando, não vive? Então tem que afiar, marca lá na sua agenda, uma vez por mês, afiar as facas, né? Ou então você ensina a esposa e fala para ela afiar, tá bom? Seu Zé de Paula, fala aí, o senhor afiava o machado como? No esmeril, na lima, como é que o senhor fazia? Olha, mas do meio da época que eu trabalhei com a frente era no esmeril, na lima, mas antes era aquelas pedras que a gente pegava uma madeira, colocava aquela pedra própria e ia colocando água e ia esfregando a ferramenta até ficar afiada. Não é perda de tempo fazer isso, não? Era demorado. É demorado. Mas valia a pena? Valia. Uma ferramenta bem cavada e bem cortando é 20% a mais de trabalho. Ó. No mínimo. Aí. Então, isso nos ensina muitas coisas, não só sobre rachar lenha, não apenas sobre uma faca boa para cortar coisas na cozinha,
mas isso aqui nos ensina sobre o preparo também. Talvez algumas pessoas querem, vou sair pregando por aí. Não é bom você estudar um pouco primeiro, não? Não é bom você afiar a ferramenta? Algumas pessoas falam, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Não tem nada de errado trabalhar e ganhar dinheiro, mas não é melhor você estudar? Não é melhor você fazer cursos preparatórios, coisas que vão te ajudar a progredir naquilo? Não é bom você ouvir algumas palestras? Não é bom você agregar valores para você dessa maneira fazer um trabalho melhor, ganhar 20%, 30% a mais de eficiência naquilo que você faz? Então vamos seguir esse conselho. Que adianta ser encantador de serpentes? Opa, esse versículo é interessante. Sabe o encantador de serpente? Encantador de serpente é um ilusionista. Na verdade ele está te enganando. A cobra não está obedecendo a ele, né? Muitas vezes aquele com a flauta aqui, a cobra está indo no movimento da flauta. Não é simplesmente porque ela está ouvindo a música que ele está tocando. Não, ele está aqui, ó. E a cobra está seguindo aquele movimento, porque cobra segue os movimentos. Agora veja bem, se a cobra morder o encantador antes dele conseguir domá-la, que vantagem há? Você daria um dinheiro para ele? Ele vai ter um show aqui do encantador, está recebendo lá as moedinhas. E o cara é picado pela cobra? De jeito nenhum. Ele não é de confiança. Assim também como um domador de leão, né? Nós não estamos incentivando nenhuma prática assim, tá bom? Mas o domador de leão que levou umas mordidas do leão. Então, que domador é ele? Da mesma maneira, eu acredito que esse versículo pode ser aplicado também para muitas coisas para nós. Por exemplo, se você fosse um borracheiro, alguém que conserta as rodas dos carros, né? Os pneus, mas você vai lá num borracheiro, ou alguém vai e fala, eu fui lá, mas não adiantou nada, né? Saí de lá, já baixou de novo o pneu. Fui lá, ele arrumou, baixou de novo. Me fala onde é, por favor, para eu não ir lá. Então nós queremos pessoas que deram certo naquilo que elas fazem. Então aquilo que você faz é uma referência no seu trabalho. Se você tem uma dúvida sobre alguma coisa ou precisa de um trabalho, você vai perguntar para alguém, você conhece um profissional dessa área? Aí a pessoa vai falar, eu conheço um muito bom, aquele lá. Alguns até falam, conheço esse aqui, ele é muito bom, mas é careiro. Mas é bom. Então nós fazemos nossas decisões de procurar pessoas. Eu acho que igreja também é assim, né? Qual igreja você vai? Por que pessoas vão numa igreja e não vão em outras igrejas? Certamente porque ali elas podem encontrar alguma coisa que elas precisam. Não há vantagem de procurarmos pessoas que não têm credibilidade naquilo que elas fazem. Então esse é um ensino para você procurar pessoas com credibilidade e você também ser uma pessoa de credibilidade naquilo que você faz. Uma boa prática também. Esmerar-se naquilo que você faz, melhorar cada vez mais. Versículo 12. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Procura uma pessoa sábia, sempre que você quiser um conselho. Uma pessoa que vai favorecer, uma pessoa que vai te dar um conselho bom, da vida, da palavra de Deus. Mas não procure um tolo, porque o tolo, aquilo que ele fala, vai só te prejudicar se você seguir o conselho dele. Versículo 13, alguém pode ler? As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia,
e as últimas, loucura perversa. Então, do começo ao fim, nada presta. Quando você pega, então, a vida de um tolo, não siga a vida de um tolo, porque ele começa falando errado e termina falando loucura. Nada você aproveita. Então, economize tempo, economize energia, vai direto no sábio. E você sabe quem é sábio e quem é tolo. Nós já vimos que um tolo é como uma pessoa andando na estrada, você logo vê, você já sabe quem é tolo. Não vai naquela pessoa, vai sempre no sábio. Versículo 14: o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Eu acredito que Salomão esteja falando que uma pessoa sem sabedoria, ela tem muito papo, ela fala muito, e ela fala coisas que parece que ela sabe, mas na verdade ele não sabe nada. Por exemplo, nós estamos passando por momentos difíceis aí, de pandemia, de doença, e desde o início todo mundo fala tudo, né? Cada um tem alguma coisa para falar, e todo mundo quer ter razão, mas a verdade é que ninguém soube nada sobre esse vírus praticamente, ninguém soube nada sobre quase nada nessa situação. Nós simplesmente passamos e estamos passando, mas nós não temos aquela certeza que pessoas dizem ter. Esse é só um exemplo, mas tem muitos outros exemplos na nossa vida que as pessoas falam muito, e você precisa tomar cuidado com as pessoas que falam muito, porque no final elas não sabem o que vai acontecer. O que vai acontecer? Por exemplo, tem pessoas que querem falar sobre o fim do mundo, querem falar sobre o que vai acontecer com o mundo. Se você não sabe, o que eu sei é que vai ter um arrebatamento, o que eu sei é que vai ter um homem da iniquidade, que é o anticristo, vai estar aqui nesse mundo durante 7 anos, que Cristo Jesus vai retornar com a sua igreja e que ele vai estabelecer o reino. Agora, como essas coisas vão acontecer e quando vão acontecer, nenhum de nós podemos falar. Falar podemos, mas não podemos acertar. Pessoas que já tentaram fazer isso, elas erraram muito. Existem grupos, por exemplo, que eles levam um nome por causa da fama que eles tiveram de antever, de prever, e eles erraram todas as vezes. Por exemplo, o grupo Adventista. Por que ele tem esse nome, Adventismo? Porque ele fala do advento, e além do advento, eles falam que tem que guardar o 7º dia. Isso desde o início, desde que eles começaram. Eles apenas continuaram. A pessoa que começou, ela desistiu. Ela falou várias datas e errou todas, evidentemente. Mas aí outra pessoa, ela disse que ele estava errado em algum detalhe, e ela colocou mais datas e errou também. E eles seguem o livro dessa pessoa até hoje, o livro chamado O Grande Conflito. O Grande Conflito? Cuja autora é Ellen. Isso. Vamos repetir o nome? Ellen White, O Grande Conflito. Quando eles têm a palavra de Deus e aquele livro para seguir esses dois, mais o grande conflito, evidentemente. Então, esse versículo nos fala muito a respeito disso. O homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? Você não sabe. Então vamos pregar a palavra de Deus e vamos confiar nas promessas do Senhor, sem marcar datas. Não fique louco com isso, tá bom? Vai servindo ao Senhor. Versículo 15:
O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. O que isso significa? O tolo fica cansado logo. Por quê? Ele não tem sabedoria. Isso serve tanto para o serviço diário. Quando você não sabe fazer uma coisa, você se cansa mais. Às vezes você poderia fazer um trabalho muito melhor, fazer mais bem feito, se você se aplicasse, estudasse, perguntasse. E tem muitas coisas que nós fazemos diariamente. E talvez tem coisas que você pode melhorar. Melhorar a sua técnica em fazer. Agora, isso é um conselho prático, né? Agora ele está falando de algo bem mais sério do que simplesmente um trabalho doméstico. Ele está dizendo do estilo de vida do tolo. Cansa ser tolo. Ele não percebe isso, mas cansa. E ele não tem sabedoria nem de fazer aquilo que todo mundo saberia. Aqui ele cita, ele não sabe nem ir à cidade, que seria a rotina dele, de uma pessoa. Nem isso ele sabe fazer. Então, novamente, vamos seguir o conselho dos sábios, não dos tolos. Eles não têm nada para oferecer para nós. Versículo 16, alguém pode ler? Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Isso pode ser literal ou não. Por exemplo, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Nós já tivemos monarcas criança. Aqueles que reinaram com 7 anos de idade, com 10 anos de idade, já houve até com 5 anos de idade reis. Mas evidentemente tinha outras pessoas por trás deles para governar. Eles eram apenas uma figura. E o texto diz: ai daquele cujo rei é imaturo, ou é igual uma criança. E os príncipes, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo festa de manhã, ou seja, são esbanjadores. Eles não estão pensando no povo, eles estão estragando a vida de um reino, por criancice, por serem imaturos. Versículo 17: ditosa tua terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Isso aqui é o contrário. Uma terra feliz, onde os governantes não são esbanjadores, que eles estão não gastando para os seus próprios prazeres, mas estão pensando no povo. São pessoas sábias. E Salomão teve um pai assim. Salomão teve um pai muito sábio, que ele juntava os seus príncipes não para bebedice, mas juntava para governar o reino de modo justo, sair para as guerras de modo valente. E é assim que nós queremos os governadores. Agora eu já tenho falado, não guarde grandes expectativas que nós não vamos ter, não. Nem aqui, nem em outro país. Alguns governantes são menos piores do que os outros, mas o único governante mesmo, justo, que vai nos dar uma vida como nós deveríamos viver, é Jesus Cristo no reino dele. É esse reino que nós esperamos. Não coloque confiança nos homens, embora alguns governos são melhores do que outros. No versículo 18, outra boa prática é não ser preguiçoso, não ser desleixado. Alguém pode ler o versículo 18? Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Na época de chuva, um versículo desse, hein? É porque é na época de chuva que nós descobrimos. Nós lá em casa descobrimos que na varanda da casa estava chovendo muito dentro. Então a gente esperou parar de chover, né? Já faz um tempo, para destelhar aquilo lá e arrumar. E foi arrumado.
Mas se nós formos muito preguiçosos, né, nós vamos ter goteira dentro de casa. Só um exemplo. Tem outras coisas que acontecem. Vamos ter ralo entupido, vaso entupido, um monte de coisa problemática dentro de casa. Às vezes é um problema mesmo, precisa de um profissional, né? Mas outras vezes é por preguiça, inclusive para chamar um profissional. Às vezes não é falta do dinheiro, mas é a preguiça mesmo de chamar alguém para arrumar aquilo ali. E a palavra de Deus mais uma vez está nos pegando aqui de calça curta, né, irmãos? Mais uma vez a palavra de Deus está nos alertando para coisas tão simples, talvez fáceis, e a gente não está observando por causa da preguiça, por causa do relaxo, do desleixo. Então a vida do crente deve ser uma vida bem organizada em tudo. Versículo 19: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. É assim mesmo, né? Pessoas fazem festa, pessoas se alegram, tudo isso porque elas têm dinheiro. Pessoas que não têm dinheiro não fazem festas, né? Por isso nós temos que usar do equilíbrio, porque Deus não quer que você vive só em festa, 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 porque a vida não é só isso. Nós temos que ter o equilíbrio, e muitas vezes a palavra de Deus usa as palavras festa e vinho como coisas negativas, porque a festa ela pode nos corromper, e o vinho, não preciso nem falar, o quanto ele pode corromper uma pessoa. São boas práticas, o equilíbrio. E o versículo 20, para encerrarmos, alguém pode ler? Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo que você disse. Um passarinho me contou. O que esse versículo está nos passando? Prudência, cuidado. Nós temos, já que começamos com mosca, né, no primeiro versículo, vamos terminar aqui falando um ditado: boca fechada não entra mosquito. Então muitas vezes nós nos damos mal na vida porque a gente fala mal de alguém. E, puxa, mas eu falei mal de alguém perto de uma pessoa confiável. Mas aquela pessoa confiável, talvez ela tenha falado para aquela pessoa: olha, ele falou mal de você. E aí você fica numa situação muito, muito ruim. Então, principalmente se é uma pessoa com muita influência, talvez no seu emprego, talvez tem várias situações onde nós estamos, onde nós jamais deveríamos falar mal de alguém, a não ser que nós falemos diretamente com a pessoa. Se você tem reclamação sobre um líder ou uma pessoa, falar direto com aquela pessoa, porque se você falar aí no interior do seu quarto, por assim dizer, né, pelos cantos, pelos corredores da vida, alguém pode levar aquela mensagem e vai ficar muito ruim para você, e talvez você vai perder inclusive alguma boa oportunidade na vida por causa disso. Não parece muito com Provérbios, capítulo 10, parece bastante. Tem várias boas práticas da vida que nós devemos seguir. E eu enfatizei 3, mas aqui tem várias, né? Pacificar as ofensas, não causar divisões e não ser preguiçoso e desleixado. Que Deus abençoe os irmãos e dê a vocês sabedoria. Não tendo sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não lance em rosto. E também, se você não tem sabedoria, além de pedir a Deus, busque sábios, e essas pessoas vão te ajudar. Deus os abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nós louvamos porque Salomão, mesmo com a vida desviada por um tempo, ele passou as tuas palavras para nós. Nós somos gratos por isso. Tem tantas boas práticas nesse capítulo que nós podemos meditar mais calmamente
e seguirmos com uma vida mais sábia. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a nos afastar dos maus conselhos, a buscar as pessoas sábias. Dá-nos, ó Pai, a vontade de trabalhar e trabalhar de modo correto. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer as coisas como o Senhor quer, a não provocarmos ofensas, pacificarmos as ofensas e não falarmos mal das pessoas. Nós pedimos a Tua ajuda para isso, porque nós somos muito falhos. Nós sabemos que o Teu Santo Espírito pode controlar as nossas vidas e nós pedimos que Ele faça isso. Em nome de Jesus. Amém.